inspira vidas que podem ser também exemplos para nós, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Lucas 7, 36 a 50. É a passagem bíblica. Você pode escolher um dos 3 temas aí para a nossa devocional, nossa prédica de hoje. Você pode escolher adorando com amor, fé e gratidão. Adorando com amor, fé e gratidão. Ou um encontro transformador. Ou o tema de minha predileção para esse texto é: ela sabia quem era ele. Ela sabia quem era ele. Repito a passagem bíblica, Lucas 7, 36 a 50, que eu passo a ler. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, não me beijaste. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aqueles a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu creio que não é exagero se orássemos mais uma vez, pedindo a orientação do Espírito na meditação desse texto. Vamos orar. Pai Santo e Eterno Deus, abrimos a tua santa e bendita palavra e a lemos e trememos, ó Deus, porque não queremos passar a outros aquilo que não corresponde ao Senhor. Senhor, nós podemos errar em nossas opiniões com respeito aos nossos semelhantes, mas não errar quando falamos de Ti, isto não. Que a nossa leitura, a nossa meditação nesse texto sejam fiéis e dirigidas por Teu Santo Espírito, abençoem os corações. Em nome de Jesus, ilumina a nossa mente. Abre os olhos do coração para vermos, na luz da Tua palavra, o que precisamos aprender e transforma-nos em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, esse texto é intrigante sobre vários aspectos. Aqui a gente poderia fazer as seguintes perguntas ao lermos o texto. O que é que levou um fariseu, que era uma das facções mais radicais dentro do judaísmo, a convidar Jesus para uma refeição na sua casa? Alguns comentaristas, inclusive este,
em que eu me apoio muito. Eu quero sugerir que quem não tem esse livro pode comprar, custa por volta só de R$ 80. Ele foi editado pela Edições Vida Nova, eu comprei quando era seminarista. Esse aqui, olha. A Poesia e o Camponês. Ele faz uma análise cultural das parábolas, análise literária cultural das parábolas em Lucas. É um ótimo livro. Então, esse autor, Kenneth Bailey, diz que provavelmente esse fariseu deve ter ouvido Jesus pregar um sermão, proferir um discurso. E isso levou a convidar Jesus para entrar em sua casa e jantar com ele. Outros acham que a fama de Jesus já havia se espalhado e, aproveitando a oportunidade, o acesso que Jesus havia lhe dado, ele o convidou para entrar em sua casa. E Jesus entrou, como nós vimos no texto. Entrou na casa de um fariseu. Os fariseus viviam à espreita, sempre tentando pegar Jesus em alguma situação constrangedora. Jesus entrou na casa, enfim, de um fariseu. Agora, o que me intriga também aqui é como é que foi possível que uma mulher pecadora aqui, quer dizer, uma mulher da vida, né, uma prostituta, né, conhecida da cidade, como é que uma mulher dessa pôde entrar na casa de um fariseu? E nessas refeições, normalmente, apenas os homens se reclinavam à mesa. As mulheres ficavam à parte, algumas serviam, né? Os servos dos que participavam do jantar da ceia ficavam por detrás dos seus senhores. Como é que essa mulher entrou na casa desse fariseu? Mulher e pecadora. Kenneth Bailey diz, né, se apoiando em aspectos da cultura daquela época, que esse tipo de evento, um jantar, quando um mestre era convidado, uma pessoa de notório saber e conhecimento teológico era convidado para jantar, as portas da casa ficavam abertas. Então, as pessoas, os vizinhos, aqueles que moravam nas redondezas, eles entravam e saíam da casa e circulavam pela casa e ficavam ouvindo e vendo o que acontecia naquele jantar. Possivelmente, essa mulher viu a porta aberta, o texto diz que ela soube que Jesus estava na casa do fariseu e ela entrou na casa e se colocou por detrás de Jesus. Às vezes a gente pensa, como é que ele se colocou por detrás? É porque a nossa mente ocidentalizada e moderna pensa na mesa como a que nós temos hoje. Mas naqueles dias de Jesus, as mesas eram pequenos tablados colocados no chão, um tapete onde as vasilhas, os pratos com alimentação eram colocados ali, e os convivas, os que participavam do jantar, ficavam como que debruçados num braço e com o outro eles pegavam comida, mantendo os pés bem distantes da mesa. Por isso essa mulher entrou e se colocou por detrás de Jesus. Agora, uma outra pergunta é por que ela teve essa atitude aparentemente tresloucada, absurda? Por quê que ela fez isso? Bem, ela pode ter também ouvido o sermão de Jesus, ela pode ter ouvido a fama de Jesus e, sabendo que Jesus estava naquela casa, ela entrou. E, como nós vimos, ela se colocou por detrás de Jesus. E o que ela fez? Ela chorava de forma tão abundante e de forma tão copiosa que as lágrimas eram suficientes para molhar os pés de Jesus. Você pode imaginar essa cena? Tenta, com a sua imaginação, entrar naquela casa e ver aquela mulher debruçada aos pés de Jesus, chorando copiosamente e derramando suas lágrimas aos pés de Jesus. Não é uma cena comum, não é uma cena fácil. Não é uma cena fácil nem de imaginar. Mas ela aconteceu, está nas Escrituras. E mais, ela fez algo que foi também surpreendente. Ela desatou os seus cabelos, algo que uma mulher só fazia no momento da intimidade com o marido, ou, no caso dela, uma prostituta com os amantes. Ela tira o véu que cobre sua cabeça,
desata o seu cabelo, solta-o, e aqueles pés molhados de Jesus por suas lágrimas eram enxutos, enxugados pelos cabelos daquela mulher. Que atitude extraordinária é essa, não? Mas mais, diz o texto que ela beijava os pés de Jesus. E mais, ela tirou do vaso de alabastro que ela carregava pendurada no peito, e a prostituta carregava um vaso de alabastro no peito para disfarçar o odor do corpo e até do mau hálito, para atrair os homens. Ela pega aquele vaso, ela abre, tira e joga aquele unguento que, segundo nós lemos em comentaristas, era um unguento caríssimo, e ela unge os pés de Jesus. Essa atitude da mulher chamou a atenção de todos, por menos, não é verdade? E então o anfitrião, o hospedeiro, que aí nós sabemos o nome, é Simão, não o leproso, como nós vimos com a Sandra na semana passada, se não me engano, mas no sábado, né? Mas esse é Simão, o fariseu, né? Ele diz de si para si mesmo, é algo que ele pensa, né? Se este realmente fosse profeta, ele saberia quem é e o que essa mulher faz, porque ela é uma pecadora. E Jesus, como Deus vestido de pele humana, sendo onisciente, conhecendo o pensamento humano, dirigiu-se àquele fariseu contando uma parábola. Ele diz, havia um homem que tinha 2 devedores, um devia 500 denários, o outro 50, e ele perdoou a ambos. Qual o amará mais? Então a resposta lógica na cabeça do fariseu e na nossa também, aquele a quem mais Jesus perdoou. Essa é a história, e eu espero tê-la feito compreensível, porque a cultura daqueles dias era bem diferente da nossa cultura. E a cena é chocante. Imagine você, uma mulher, por detrás de Jesus, chorando copiosamente e derramando abundantes lágrimas suficientes para lavar os pés de Jesus. Imagine só ela enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, beijando os pés de Jesus e ungindo os pés de Jesus. Por que ela fez isso? O que a levou a agir dessa forma? Quais foram as motivações que a levaram a agir assim? Bem, eu tenho para mim, no meu entendimento do texto, que essa mulher possuía pelo menos 3 saberes. Ela sabia de 3 coisas que são muito importantes para cada um de nós. Em primeiro lugar, ela sabia quem era ele. Ela sabia quem era Jesus. Eu tenho, para mim, a plena convicção de que aquela mulher recebera de Deus uma revelação de que ela estava diante do Messias, do Cristo, que aquele filho de José e Maria, um ajudante do seu pai, que era um carpinteiro, o ajudante geral, não era um homem comum, ele era o Deus encarnado, o Messias de quem tantos profetas do Antigo Testamento falaram. Ela sabia quem era ele. Talvez você diga assim, mas como, Mauro? Deixe-me lembrar você o episódio no qual Jesus pergunta aos seus discípulos em Cesareia de Filipe, quem dizem os homens ser o filho do homem? Então os discípulos disseram, uns dizem que tu és o Jeremias, outros Elias, outros João Batista, ou alguns profetas. Jesus volta-se para eles e diz, mas vocês que comem comigo, bebem comigo, ouvem meus sermões, viajam comigo, vocês, qual é a opinião de vocês a meu respeito? Nessa hora, Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a resposta que Jesus deu a Pedro? Melhor resposta não. Qual foi a fala de Jesus para Pedro numa hora como essa? Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou esta verdade, mas o meu Pai que está nos céus.
Estou convencido, meus irmãos, que aquela mulher sabia, ao entrar naquela casa, quem era aquele homem diante do qual ela estava, sob os pés se colocou, derramou abundantes lágrimas, repito, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, beijou os pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus. Ela sabia quem era aquele homem, quem ele era. Esse é o primeiro saber desta mulher. O segundo é que ela sabia quem ela era. Ela sabia quem ela era. O contraste era evidente. Ela estava diante do Santo de Israel, do Messias, do Cristo, do Filho do Deus vivo. E ela não era nada mais, nada menos do que um objeto de prazer. Uma mulher pecadora, excluída, estigmatizada. Ela estava diante daquele cuja luz há de brilhar na Nova Jerusalém mais do que o sol. Ela estava diante do Messias e, ao observá-lo, ela percebeu, por contraste, quem era ela. Daí, meus amados irmãos, ela derramou lágrimas. É como nas bem-aventuranças, né? Qual é a primeira bem-aventurança? A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito. Humilde de espírito não é uma pessoa que tem parcos conhecimentos intelectuais ou que tem uma situação socioeconômica diminuída, baixa, mas humilde de espírito é aquele que foi tocado por Deus e pela graça divina, contempla a santidade, a majestade, a glória de Deus, a sua grandeza e conclui com a sua pequenez, com o seu pecado, a sua fragilidade. É por isso que a próxima bem-aventurança qual é? Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. Calvino, na sua Instituta, fala sobre isso no primeiro capítulo. Os benefícios do conhecer a Deus, do conhecer a Jesus, faz com que nós conheçamos a nós mesmos e constatemos a nossa fragilidade, nosso pecado, nossa pequenez, a nossa miséria. E não há como não derramar lágrimas. Aquela mulher sabia quem era aquele homem que havia entrado na casa do fariseu e com coragem entrou, colocou-se aos pés dele. E sabendo quem era ele, automaticamente percebeu a sua miséria, o seu pecado. E ela derrama abundantes lágrimas. Mas há um terceiro saber aqui que é muito importante. Aquela mulher não só apenas sabia, ela não sabia apenas quem era ele, nem só quem era ela por contraste, mas ela sabia o que ele podia fazer por ela. Por isso ela teve aquela atitude que não era outra coisa a não ser uma tentativa de agradar a Jesus, de demonstrar sua esperança, sua fé nele. Não nos esqueçamos que no final do episódio, depois de Jesus ter perdoado os pecados dela, os espectadores questionaram: quem é esse que até pecados perdoa? Jesus diz o que para ela? Vai, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ela procurou se aproximar de Jesus, porque ela sabia que estava agora diante do único que podia repaginar a sua vida, redimensionar a sua história, trazer alento para a sua vida, mudar o curso dos eventos da sua vida, fazer dela uma outra mulher. Parece que, no meu entendimento, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Ela demonstra em sua atitude, uma atitude aparentemente deslocada, sua fé genuína no Filho do Deus Altíssimo. Bem, deixe-me fazer aqui algumas aplicações nesse texto. Devemos nos lembrar, na minha interpretação, no meu entendimento do texto, que aquela mulher teve aquela atitude deslocada, porque ela sabia quem era Jesus. Deus havia revelado no seu coração quem era Jesus. E, por contraste, ela percebeu quem era ela. Ela teve a mais pura consciência da sua indignidade, da sua miséria, da sua total e profunda carência de Deus. Mas ela sabia que estava diante daquele que podia mudar a sua vida, trazer sentido para a sua existência.
Deixe-me contar uma história na aplicação para vocês. Uma certa mulher em Kansas City, época de verão, está com muita vontade de tomar um sorvete. Então ela entrou numa sorveteria num shopping center. Foi lá, pegou um sorvete de casquinha e foi até o balcão, o caixa para pagar. De repente ela deu de cara com nada mais, nada menos que Paul Newman, o ator dos Lindos Olhos Azuis. Quando ela deu de cara com Paul Newman, bambeou seus joelhos, o seu coração começou a bater em uma outra frequência, ela até tremeu um pouco e perguntou para si mesmo, lá no fundo da sua alma, será que é ele mesmo? Mas não tinha dúvida, era Paul Newman. Então ela pagou rapidamente o seu sorvete de casquinha e saiu dali, ainda com o coração batendo uma frequência diferente. Saiu da sorveteria no shopping. Quando ela andou uns passos, ela percebeu que havia esquecido o sorvete de casquinha. E ela voltou. Quando ela estava voltando, deu de cara com o Paul Newman, agora saindo também da sorveteria. Ela olhou de novo para aqueles lindos olhos azuis. Ele agora olhou nos olhos dela e com um sorriso maroto, ele tinha um sorriso meio irônico, Paul Newman, né? Ele perguntou para ela, você veio buscar o seu sorvete de casquinha? Ela disse sim. Falou, pois é, você o guardou com seu troco na sua bolsa. Você o guardou com seu troco na sua bolsa. Meus amados irmãos, quanto tempo faz que a nossa frequência cardíaca não é alterada quando pensamos, imaginamos estar diante do Criador, do sustentador e consumador glorioso de todas as coisas? Quanto tempo faz que a frequência do nosso coração não muda? Quanto tempo faz que os nossos joelhos já não tremem mais pela percepção de que estamos diante de um Deus todo santo e justo? Eu me lembro que, certa vez, o saudoso reverendo Mário de Oliveira me perguntou numa segunda-feira, e aí, Maurão, como foi o seu sermão nesse domingo? Eu respondi, olha, foi muito bem. Ele falou, e os seus joelhos tremeram? Eu respondi, não, por quê? Ele falou, então, se seus joelhos não tremeram, teu sermão não foi tão bom quanto deveria ser. Quanto tempo faz? Pare para pensar que nós não temos a nossa frequência cardíaca alterada ao imaginar que estamos perante o Rei Supremo do Universo. Qual é a disposição do nosso coração quando nós nos aproximamos de Deus? Como o fariseu dessa história, nós sabemos ao certo o que levou o fariseu Simão a convidar Jesus, mas certamente na colocação que ele fez, se este fora profeta, havia muitas dúvidas na cabeça daquele fariseu. Ele estava cheio de dúvidas e talvez até de preconceito. Como os demais na casa que disseram, quem é esse que até perdoar pecados faz? Mas no coração daquela mulher havia plena certeza de quem era aquele homem, não havia dúvida nenhuma. A sua atitude é denotativa disto. Qual a disposição dos nossos corações quando nós nos ajoelhamos para buscá-lo em oração, quando reunimos a família em torno da mesa para a nossa devocional familiar, quando estamos na igreja, naquilo que nós chamamos de culto e adoração? Qual a disposição do nosso coração quando nos aproximamos de Deus, meus irmãos? Em Lucas capítulo 18, há aquela história que Jesus conta do fariseu e do publicano que foram orar no templo. O fariseu orava assim, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Mas o publicano orava de pé, longe. Ele nem ousava ainda levantar os olhos para o céu. Ele batia no peito aflitivamente, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Qual é o nosso interesse em Cristo? Será que não somos como a multidão ávida que buscou Jesus, a quem Jesus disse, em verdade vos digo, vós me buscais não porque
vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartaste. Qual é o tamanho do nosso amor àquele que nos amou primeiro? Não há dúvida que essa mulher demonstrou amor por Jesus, porque para fazer o que ela fez, arriscar passar a vergonha de ser enxotada daquela casa, de ser expulsa, para fazer o que ela fez, ela só podia amar, um amor cheio de coragem. Agostinho, bispo de Hipona, disse o seguinte: a verdadeira medida do amor é amar sem medida. Será que nós não temos cometido o mesmo erro denunciado por Jesus na carta que ele enviou por João à igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Será que não? Qual é o tamanho da nossa fé, irmãos? O vigor da nossa fé também é demonstrado na adoração, no fervor que prestamos a Deus, na forma como nós nos aproximamos dele. Eu não estou aqui falando de êxtases, de exageros, cair ao chão, vomitar, dar risada. Isso tudo é meninice, sandice, tolice. Eu estou falando da mais puro e genuíno ato de adoração que nasce do coração purificado pela fé genuína, que transforma o silêncio na mais perfeita oração erguida aos céus. Qual é a compreensão que temos a respeito do perdão de Deus em Cristo? Nossa adoração e a forma legítima como nós nos aproximamos de Deus é proporcional à compreensão que temos do seu perdão. Uma vez eu ouvi Fafá contando que os puritanos, quando oravam confessando seus pecados, nunca me esqueço disso, se agarravam às pilastras do templo e clamavam chorando. Aquela mulher adorou com intensidade sem igual, porque ela tinha a noção perfeita do seu pecado e do perdão que em Cristo ela poderia receber. Quero concluir dizendo o seguinte: parece que em nossos dias estamos fazendo um favor para Deus quando nos reunimos e dizemos que o fazemos para adorá-lo. Ir à igreja é um favor para Deus. Deus é adorado nesse exato momento em que nós estamos na igreja ou aqui nessa sala. Ele é adorado por querubins e serafins de uma forma muito mais perfeita do que podemos fazer na terra. Pense, por exemplo, na adoração descrita por João no livro de Apocalipse. Jamais haverá na terra algo que se assemelhe àquilo, meus irmãos. Quando nos aproximamos de Deus, é preciso subtrair o eu e deixar que ele seja o objeto de nossa atenção. Adoração somente ao Trino Deus, a Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Uma vez eu fui a uma igreja, na hora de me apresentar, uma igreja pentecostal em São Bernardo do Campo. Achei interessante que nesse dia o pastor que foi presbiteriano foi me apresentar. Eu estava todo alquebrado, que havia sofrido um acidente no dia anterior, a coluna doendo. Ele falou assim: eu queria apresentar para vocês um pastor presbiteriano, mas que é muito crente. Aí eu fui lá e ele me apresentou: olha, o Maurão aqui, ele é cantor, ele canta, ele escreve livros, é um pastor presbiteriano de tantos anos. E eu disse: meus amados irmãos, eu não sou nada. Tudo que tenho, tudo que sou, é por causa dele, para a glória dele. Quando nos aproximamos de Deus, é preciso subtrair o eu e deixar que ele apareça. O que disse João? Não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Quando nos aproximamos de Deus, é preciso que tenhamos a mais absoluta certeza de quem ele é. Todo santo, majestoso, cheio de glória, luz fulgurante, mais forte que o próprio sol, e o único que pode realmente repaginar o livro da nossa história, mudar a nossa vida e trazer sentido para ela. Essa percepção fará com que reconheçamos nosso pecado, nossa miséria absoluta, nossa fragilidade e corramos para os seus braços. Enfim, aquela mulher entrou naquela casa como uma mulher perdida, pecadora, sem esperança, e saiu dali transformada por Jesus, com seus pecados perdoados, uma nova criatura. Já o hospedeiro, mesmo tendo recebido Jesus dentro de sua casa, ao que nos parece, continuou perdido em sua religiosidade, cheia de autojustificação. Meus amados irmãos que hoje me ouviram,
que Deus hoje nos dê a graça de podermos aceitar o convite que seu Filho fez e que ecoa nos ouvidos de incrédulos e também de convertidos. É a mensagem para hoje, para incrédulos e para quem já publicou sua fé em Cristo Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, eterno Deus, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos ver Jesus como ele é, o que ele é, e creiamos nele, no seu perdão. Que possamos, ó Deus, ao vê-lo, perceber a nossa miséria e clamar por socorro, sabendo que ele virá até nós, irá transformar a nossa vida. Senhor, perdoa se durante os anos de nossa vida cristã nós nos deixamos levar pela rotina e tornamos a nossa vida cristã vazia de sentido, sem paixão por Cristo, sem amor por Cristo, como ele nos amou. Perdoa, Senhor, esse nosso jeito igrejeiro de ser e faz com que tremamos na base quando te buscamos em adoração individual ou coletiva. Senhor, se há aqui nesse grupo gente que ainda não se deparou com este Cristo, que o teu Espírito Santo revele Jesus nesses corações. E, conhecendo Jesus como Messias, o Salvador, possam ter suas vidas também transformadas. Não para a glória nossa, para a glória de homem nenhum, de nenhuma instituição humana, mas para a tua glória mesmo, ó Deus. Amém. Meus amados, eu queria finalizar